Olá, Macagues, muito bem-vindos à terceira edição do MacagCast 2026. Esta terceira edição abre com uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu admiro, uma jovem que costumo dizer que ela é multi-skill, multitask. Eu costumo dizer, Macag, que o impossível é treinável, mas as histórias que nos provam que a resiliência é a maior moeda de troca que um líder pode ter. A nossa convidada de hoje, Macag, cresceu numa família de 10 irmãos, em Cantandica. Nem sei onde fica Cantandica, vou procurar no mapa. Estudou debaixo da árvore, sem eletricidade, e transformou essas dificuldades num combustível valioso para chegar ao topo de grandes empresas como Rio Tinto, Standard Bank e outras empresas. Ela foi estagiária na Confederação Empresarial de Moçambique e galgou todos os degraus até chegar ao topo. Agora, ela está lá como presidente de um pelour. Ela gera crises complexas, gera tudo o que é negociação possível na área empresarial. Fez esse trabalho com o governo, com a sociedade civil, com os empresários. E decidiu também empreender em algo fora da curva, algo extraordinário. E criou um podcast, ou posso chamar um projeto extraordinário para elas. Não vou falar muito desse projeto. É uma das razões que trago ela aqui para perceber o que está no coração desta menina, desta mulher, desta mãe, desta guardiã de família, ao criar um projeto que impacta muitas pessoas. Mas vamos primeiro começar por entender quem é ela. Halima Hussein, muito obrigado. Tenho a honra e o privilégio de tê-la aqui na terceira edição com um novo cenário do MacagCast. Obrigada, Daniel. O cenário está lindo. Quando eu entrei aqui, comentei logo com a equipe que o cenário mudou e eu sinto-me lisonjeada em estrear este cenário e ser a primeira convidada desta terceira edição. Obrigada, Daniel, pelo convite e parabéns pelo MacagCast. É uma grande referência de podcast em Moçambique. E eu estava à espera desse momento chegar também. Tudo na vida, Halima, tem o seu tempo. Com certeza. Há tempo para rir, para chorar, para se alegrar. E este era o tempo ideal. Estamos a inaugurar esta terceira edição e pensei logo, why not? Okay. Estamos aqui juntos. É eu estou curioso em ouvir com os macaques aqui que nos acompanham. Quem é a Halima? Halima Hussein Sauji é uma mulher que nasceu na província de Manica, distrito de Barui, vila de Cantandica, no centro do país. Eu sou uma mulher apaixonada pelo empoderamento econômico e social da mulher, porque eu acredito fortemente que as duas coisas estão correlacionadas. Porque quando nós olhamos para aquilo que é a gênese da mulher, ela carrega muitas responsabilidades, ela carrega uma família. Existe até uma frase que diz: educar uma mulher, educar uma nação, porque ela tem esta grande responsabilidade de ser o coração da família. Portanto, empoderar uma mulher economicamente e socialmente traz resultados transformadores para a sociedade. É por isso que eu tenho estado a abraçar este projeto, eu tenho estado apaixonada, embarquei nessa aventura, mas quando me perguntam, Halima, por que tu criaste este projeto, por que tu sonhaste em trazer o podcast para elas? Porque de onde eu vim, as mulheres eram tratadas de uma certa forma, ou colocadas numa posição que eu, de certa forma, incomodava-me. E principalmente à medida que eu fui crescendo, eu fui me apercebendo disso. Só para dar aqui um exemplo, na minha família,
eu sou a segunda licenciada que existe. A minha mãe, as irmãs da minha mãe, as minhas tias, as minhas avós, todas elas não eram letradas. Ou seja, a minha mãe tinha a 4ª classe do antigo sistema, as irmãs idem por aí. Mas quando eu fui, à medida que eu fui crescendo, a minha mãe sempre dizia para mim: Halima, estuda, porque tu tens que ter um futuro diferente do que eu tenho. Tu tens que ter sonhos maiores que os meus. Tens que sair daqui porque o mundo é grande. Apesar dela não conhecer o mundo e nem saber o que acontecia lá. Mas o que ela tinha certeza é que ela não queria que os filhos estivessem naquela situação. Talvez, Halima, quando nós dissemos que ela não conhecia, é na perspectiva da vista humana. Exatamente. Na vista divina, ela conhecia o mundo. Exatamente. E sabia do que estava a falar. Ela sabia. E colocou uma coisa muito importante ao lançar o projeto para elas, que é um projeto extraordinário e que mexe muito com as mulheres e com as pessoas que querem um país de bem. Mas muitas pessoas perguntam: onde nasceu essa senhora Katandica? O que era? Quais são o que ela assimilou do sítio onde onde ela nasceu? O que ela teve de referenciais de vida que lhe levaram a dizer que, olha, vou me focar em impactar e transformar mulheres que são marginalizadas, são maltratadas e trazer elas à luz da vida. Quem é esta Halima? Pode nos falar um pouco das tuas origens, porque quem compreende as origens facilmente vai compreender a pessoa. Sim. E o futuro que ela carrega. Pois. Portanto, como eu dizia, eu nasci lá no distrito de Barui, Vila de Katandica. Eu sou filha da dona Bendita José Duque. A minha mãe é filha de filho de um português. Portanto, o avô da minha mãe era um português que veio no tempo colonial, casou-se com uma moçambicana. E teve o José Duque, que é o pai da minha mãe, e a minha mãe é uma mistura deste filho de português moçambicana e uma moçambicana negra. E a minha mãe vem de uma família, para não dizer muito humilde, pobre. Para ter uma ideia, eu ainda, ano passado, quando estive em Chimoio, fui visitar o bairro onde a minha mãe vivia, chama-se Senhatuns. E até hoje existe lá o espaço. Era uma palhota, feita o barro à volta. É de lá que a minha mãe veio e conheceu um comerciante de origem indiana, que era o meu pai. Portanto, ela conheceu o meu pai, começaram a namorar e decidiram viver juntos como marido e mulher e criaram esta família. O que me despertou a querer fazer algo diferente, Daniel? Com estas, como eu dizia, minha mãe sempre incutia na minha cabeça: tens que ter um futuro, tens que ter um futuro diferente. Eu decidi mudar a narrativa, o rumo da nossa família, por causa de tudo que eu vi e vivi. Eu vi minhas tias como mulheres a não serem valorizadas, vi elas a não terem oportunidades por falta de escola, vi elas a não terem oportunidades de trabalho também por causa da falta de educação. O meu pai tinha uma loja, até hoje existe lá, loja, farmácia, e nós, durante os períodos livres, éramos, de certa forma, obrigados a estar lá. E eu notava que vinham lá muitos senhores mais velhos casados com crianças. E estas crianças eram, de certa forma, vendidas pelos seus pais para aqueles senhores. Ou seja, eram crianças obrigadas a ir para uma união prematura. Isso devido à condição de vida que as famílias tinham. Exatamente. Então punham as filhas à disposição de alguém Exato. que tenha alguma posse. Exatamente. Alguma posse, estamos a falar de uma bicicleta, uma machamba, meia dúzia de gados. E estas mulheres, mães destas meninas, não tinham palavra sobre as decisões do futuro das filhas. Ou seja, elas viam as suas filhas a serem entregues a estes senhores, mas elas não tinham direito de dizer sim ou não concordo com isso, ou não concordo por esta e aquela razão. Eram decisões tomadas meramente pelos homens da família. Portanto, as mulheres não tinham direito à voz. Eram tratadas como mercadoria. Mercadoria. Tanto
as mulheres mais velhas como as mulheres mais novas. E eu recusei-me a dar continuidade a esta narrativa, porque eu acho que a mulher tem que ter voz, tem que ter espaço. Alima, só para entender, para alguém tomar uma decisão, Sim. basta, chega. Deve ter havido aquilo que eu chamo alguma luz, algum referencial que sai fora daquilo que é o normal da comunidade onde vivia. Sim. Não é... Se a pessoa vive numa comunidade e as suas referências são aquelas, aparentemente tinha que seguir o mesmo caminho. Pois. E a Lima saiu fora da curva. Exatamente. Como costuma dizer, saiu fora da caverna. Pois. Foi ver a luz em algum sítio. Por quê? Olha, é assim, as referências todas vivas que eu tinha, Daniel, eram referências de mulheres que não foram à escola, mulheres estas que não tinham voz, que a sua opinião não era ouvida. Eram as referências e eu recusei-me totalmente a dar continuidade a esta narrativa, porque por mim mesma percebi e pelas instruções que a minha mãe me dava, apesar dela não ter ido à escola, ela percebia que aquilo então a base foi a minha mãe. Foi a mãe. A base foi a minha foi mãe. o pilar fundamental Foi o pilar. Na educação e na projeção de referências que é uma vida diferente daquela. Exatamente. Apesar dela nunca ter visto. O mais interessante é isso. É que a minha mãe era de lá, daquele bairro, da vila de Catandica. O máximo que ela tinha ido era a cidade de Chimoio. Ela não conhecia mais nada. Não conhecia nenhuma mulher formada. Mas ela tinha certeza que aquilo não estava bom. E ela não queria que os filhos, em particular as filhas, vivessem aquilo. Era tudo o que ela sabia. Ela era uma mulher muito inteligente, Daniela, apesar de não ter essa literacia, não ter ido à escola. Ela era uma mulher muito inteligente, muito forte e facilmente ela conseguia fazer leitura das coisas. Então ela é que nos incutiu isso e eu, em algum momento, decidi que não quero dar continuidade a essa história. Eu vou quebrar essa narrativa de que a mulher nasce apenas para servir, ouvir e calar. Sim. E eu quebrei a narrativa, ou seja, começou com a minha irmã mais velha, a Sandra. Ela foi a primeira mulher em toda a família a se formar, que teve licenciatura. Ela saiu de Chimoio, foi estudar na Beira, da Beira ela veio a Maputo, entrou para o UEM, e foi ela que me pagou a primeira passagem para eu subir avião e vir a Maputo, quando eu tinha por aí 14 anos. Então viram na vossa vida que a educação é a única janela naquele contexto que pode quebrar a situação em que estavam. Exato. E partirem para uma nova realidade. Exatamente. Era a única janela, era a única oportunidade que nós tínhamos de mudarmos aquela narrativa toda que vivíamos, onde todos os dias eram aqueles exemplos, né? Ou seja, mulheres, crianças em uniões prematuras, mulheres em casamentos abusivos ou mulheres que não tinham direito à palavra. Portanto, quando eu saio de Catandica para Chimoio, porque nós quando estávamos lá foi no período da guerra, só para trazer aqui algumas informações. Na altura em que eu estudava, quando comecei, foi na pré, ainda estávamos em Catandica. A minha escola era embaixo de uma árvore. Portanto, nós saíamos de casa, fazíamos um percurso, eu e os meus irmãos, cada um com seu banco na mão, e íamos para baixo de uma árvore estudar. É assim que começou o meu processo de ensino. E eu lembro-me agora, estávamos em Catandica recentemente, e quando estamos lá, nós sempre refrescamos as memórias da infância. E os meus irmãos gozavam comigo, com as outras minhas irmãs também, porque houve uma praga de piolhos. E eu, quando estava na pré, a minha mãe teve que rapar os meus cabelos todos, e eu chorava imenso porque ia para a escola de careca. Então, estas memórias todas são muito interessantes porque ajudam a perceber e a valorizar tudo que eu consegui construir até então. Mas voltando um pouco mais, portanto, comecei a pré-primária lá, depois tivemos que sair de Catandica porque a guerra intensificou.
Foram várias noites que nós tivemos que sair de casa para os refúgios. Foram várias as noites que nós vivemos sem energia, sem água, só com a luz do luar. É muito interessante que hoje, quando os meus filhos perguntam, mãe, o que é que vocês faziam? Mas era um convívio muito saudável, ou seja, nós ficávamos à volta da lareira, minha mãe contava histórias, cantávamos. Então, vocês se blindavam do contexto para viverem uma vida com algum significado. Com algum significado. E eram histórias impactantes. As histórias que a minha mãe contava, hoje quando nós pensamos nela, elas tinham um significado muito forte. Eram histórias que empoderavam-nos de informação e conhecimento, como nós nos protegermos, como nós nos unirmos como irmãos, como nós colocarmos o amor acima de tudo. É por isso que o Daniel, naquele dia, no evento do podcast, ouviu o meu irmão a dizer que os meus pais faleceram, nós nunca falamos de testamento, nunca falamos de divisão de bens, apesar de termos irmãos da parte de pai e irmãos da parte de mãe. Porque os nossos pais criaram-nos de uma forma em que o amor e a confiança estão acima de tudo. E quando o meu pai e a minha mãe morreram, o meu irmão já era o líder da família, como era o homem da casa. Portanto, nós entregamos essa responsabilidade a ele e acreditamos que ele haveria tomar conta de nós. E ele faz isso com muita sabedoria até hoje. Uau! Uau. Então fica claro que a educação não é só na escola, não é só parte de casa. Os valores e princípios que a Lima tem vêm da parte dos pais, da mãe principalmente, que induziu a chegar onde chegou. É verdade. Sai da Catandica por causa da guerra, vai para onde? Chimoio. Vai a Chimoio. Vou a Chimoio. Fazer o que em Chimoio? Chimoio, nós saímos de Catandica a correr em dois contextos. Guerra, intensificou muito. O segundo, eu perco duas irmãs misteriosamente. Em seguida, fomos enterrar uma, a outra morreu. E naquela altura, até hoje, ninguém sabe dizer o que é que aconteceu. Depois, quando voltávamos para cá, quando os mais velhos voltavam para casa, depois de enterrar a segunda, o meu irmão Amilcar cai doente. Então, as minhas tias, minhas avós disseram, olha, Bendita, arruma as tuas coisas, pega nos teus filhos e sai daqui. Ninguém sabe até hoje o que é que estava a acontecer. Surgiram muitas versões, naquela altura fala-se muito de feitiçaria, mas eventualmente era uma praga, era uma doença, ninguém sabe até hoje. Portanto, colocámos na coluna. Lembro-me que nós fizemos esta viagem num Volvo. Quando diz coluna, coluna militar. Coluna militar. Eu estou a falar assim porque, como o podcast tem audiência em vários circuitos do mundo, o que é coluna? Coluna é uma militar. Coluna militar que ajudava no tempo de guerra. Exatamente. A locomoção das pessoas. Exatamente. Portanto, tinha um blindado à frente, uma fila de carros civis e atrás, a fechar esta coluna, que chamamos coluna, tinha também um blindado. E nós íamos no caminhão Volvo de um primo do meu pai, que vinha de Tete. Ele passou a nos pegar e fomos a Chimoio. Uma viagem que hoje faz-se em uma hora e meia, nós fazíamos em um dia inteiro, naquela altura, é verdade. Por causa das estradas? Por causa das estradas, emboscadas. Nesta viagem de mudança em particular, nós sofremos uma emboscada. A coluna parou, tiroteios intensos. Lembro-me que nós paramos, tivemos que nos refugiar por baixo do caminhão, porque era essa a instrução. Eu lembro que tinha umas formigas enormes, nós só chorávamos porque as formigas mordiam, mas não podíamos nos movimentar por uma questão de proteção. Neste mesmo ataque, alguns carros foram queimados, surgiram feridos, mas obviamente não tenho os detalhes porque os meus pais, a minha mãe em particular, tentavam nos proteger de alguma informação. Chegado a Chimoio, fomos viver de favor em casa de um amigo do meu pai e ficamos lá alguns meses. Neste entretanto, o meu pai adoece e vai à Beira, fica internado na Beira, e nós ficamos em Chimoio de favor na casa desta família até os meus pais se organizarem. O meu pai melhorou, a guerra atenuou e
o meu pai voltou a Catandica, ainda no processo das colunas, mas pelo menos estava mais controlado porque as forças zimbabueanas foram para lá. Então conseguiram controlar mais ou menos a situação. E o quartel dos soldados zimbabueanos era atrás da minha casa. Então nós estávamos muito seguros nesta situação. E o meu pai voltou a reabrir o comércio, mas nós continuávamos em Chimoio por causa da escola e também estávamos mais seguros. Estava a estudar já em Chimoio? Já estávamos a estudar, todos nós a estudar. E a minha mãe, os meus pais conseguiram arrendar uma casa próximo à casa onde nós vivíamos de favor, em casa desses tios. Voltamos a viver lá, mas depois o meu pai voltou a adoecer. E neste processo nós tivemos que encontrar meios de sobrevivência, porque a minha mãe tinha contas para pagar, mas ela, como não era literada, o que decidiu fazer? Decidiu fazer bolinhos para vender. E o meu irmão Amilcar, eu e o meu irmão Amilcar e as outras minhas irmãs fazíamos turnos. Ou seja, estudávamos de manhã, eu e a Amilcar íamos vender no período da tarde, os bolos, amendoim torrado, os canudos que a minha mãe fazia. Os que estudavam à tarde faziam um turno de venda de manhã. Portanto, já estava a empreender nessa altura. Desde pequena estava a empreender, Daniel. Neste processo eu me atrevi e comecei a vender as minhas coisinhas. Não foi uma coisa muito boa, mas comecei a vender cigarro. Obviamente que como criança não é aconselhável a vender cigarro, mas na altura foi a única coisa fácil, porque passavam muitos senhores que queriam comprar cigarros, então eu comecei a vender cigarro um por um. E à medida que o tempo foi passando, eu até em termos de técnicas de vendas, eu já alinhava com os meus irmãos, a parte do atendimento de cliente mais personalizado, fidelização de cliente. Então, algumas estratégias de vendas já começaram a sair neste processo. E quando íamos a Catandica de férias, repare que mesmo no período de guerra, o meu pai nos obrigava a irmos para lá trabalhar. Então, nas férias, até em alguns fins de semana, nós nos metíamos na coluna e íamos para Catandica e vendíamos na loja. Por que que o meu pai deu essa abertura? Porque como estavam lá os zimbabueanos, o meu pai falava com eles e nós viajávamos dentro dos blindados. Então, é verdade. Nos blindados de guerra. Nos blindados de guerra. Então, estávamos mais protegidos. Então, nós fazíamos esse percurso até Catandica. E eu continuava a trabalhar no atendimento, fazíamos na parte da farmácia, vendíamos aspirina, Risuquina. Então o nosso trabalho era também de empacotar. Eu não sei se o Daniel se lembra, mas os comprimidos vendiam-se num papel de caqui, castanho. Sim, castanho. Então nós às vezes levávamos dias a empacotar aqueles medicamentos. Eu me lembro que a aspirina era AAS, tinha abreviações para cada um dos tipos de remédio. E pronto, nesta situação nós fomos expostos a aprender a trabalhar, a sermos disciplinados, a aprendermos a lidar com o cliente e a valorizarmos o trabalho acima de tudo. E qual é a idade que a Lima tinha? Nesta altura, olha, esse processo todo eu tinha, vamos dizer, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos. Daniel, eu comecei a cozinhar na minha casa para os meus pais com 11 anos. Eu já fazia refeições de casa. Ajudava a minha mãe naquele processo dos bolos, vender, fazer, organizar a casa. Eu cresci muito rápido. Só para teres uma ideia, eu comecei a viver sozinha aos 15 anos. Por quê? Uau. Eu vivia com os meus irmãos em Chimoio, na tal casa a que me referi, e depois vivia com a minha irmã Teresa, o meu irmão Amilcar, a minha irmã Jamila. Éramos 4. O que aconteceu? A Teresa casou-se, foi viver na casa com a sua família. O Amilcar foi a Catandica, começou a trabalhar lá. A Jamila casou-se, foi para a Itália. E fiquei eu sozinha. E os meus pais disseram, não, tu não vais voltar a Catandica, vais ficar. Eu morava em Chimoio, sozinha, fins de semanas. Ou os meus pais vinham, ou eu ia a Catandica. Férias. Também a estudar? Também a estudar. As férias, eu ia a Catandica sempre. Então, eu comecei a morar sozinha com 15 anos e cresci muito rápido. Neste processo de ir a Catandica, com 15 anos, vendiam lá gados. Eu comecei a comprar gados e vinha para Chimoio vender carne de vaca,
Eu me lembro que eu conseguia pegar uma perna de vaca e saber quanto é que pesava. Então eu aprendi a gostar de empreender muito cedo. É por isso que mais para frente eu explico um pouco porque que, apesar de eu ter oportunidades de carreira muito interessantes, o bichinho de querer empreender e construir as minhas coisas sempre estiveram lá. Uma coisa muito interessante, eu quis abrir com este enquadramento da sua infância, porque há coisas que se compreendem entendendo o filme. Quem não vê o filme, vê a fotografia, tira conclusões às vezes erradas. Às vezes é bom entender o filme. E nesta fase da vida em que está a Lima, a percepção ou a imagem que tem, sem conhecer o filme, a pessoa não entende por que isto acontece. E as pessoas não entendem do processo. E o processo é muito importante. Essa primeira parte, que é uma primeira parte, posso chamar da infância de base. Mas a Lima depois tem um outro trajeto que é ir estudar no Zimbábue. Exatamente. Como é que isso acontece? Deixa-me explicar por que eu decidi estudar em Zimbábue. Eu fiz o 12º ano, todo mundo queria vir a Maputo, Ispos, Kiteme, o que estava a acontecer naquela altura. Mas eu não queria. Eu queria me formar em inglês. Por que inglês? Porque eu achava que era algo que ia me dar um diferencial, uma vantagem comparativa a outras pessoas que estavam todas a tomar um rumo. Eu não queria ir naquele rumo onde todos estavam a ir. Eu queria algo diferente, que quando fosse ao mercado de trabalho, eu fosse distinguida de todos os outros. E o inglês era diferenciador? E o inglês era diferenciador, com certeza. Eu me apercebi disso. Eu fui ter com o meu irmão. Eu disse, olha, mano, eu não quero ir agora à universidade, porque eu quero me formar em inglês. Ele olhou para mim e disse, mas Lima, onde é que eu vou arranjar dinheiro para tu ir estudar inglês e aonde é que tu vais? Naquela altura não havia internet, Daniel. Estamos a falar de 1998, por aí. Não havia internet para fazer pesquisas sobre universidades, sobre bolsas. E nós, naquele mundo de Chimoio, Catandica, Chimoio, às vezes íamos à beira de férias para a casa da minha madrasta. Eu não fiz referência a ela, mas em algum momento eu falo. Então, não sabíamos o que existia por aí. Eu fiquei 2 anos a bater essa tecla. Eu demorei a entrar na universidade. Eu fiz o meu secundário... Por causa do inglês? Por causa do inglês. Eu fiz o meu secundário com 18 anos, mas só fui para a universidade com 20. Porque eu estava à procura de uma universidade em inglês. E nesse entretanto, todas as minhas tias começavam a buzinar nos ouvidos da minha mãe. É melhor mandar a Lima casar, ela não está a estudar, não está a fazer nada. Daqui a pouco toda a gente vai dizer que ela tem espíritos maus, porque não faz nada, não casa, ninguém quer casar. Depois vai envelhecer, não vai ter filhos. Minha mãe dizia, não, deixem a minha filha. Ela sabe muito bem o que quer. Então, neste processo de pesquisa, não precisa, obviamente, que o meu irmão à minha volta fazia pressão. Ali, mas então, eu estou a procurar, mano. Eu ia ajudando nos trabalhos, porque a mercadoria era comprada em Chimoio. Eu ajudava o meu irmão a comprar as mercadorias, ia a Chimoio trabalhar, ocupava-me com trabalho. Em algum momento, eu fiquei a saber da African University no Zimbábue. E conheci 2 mulheres, a Paula, mas uma outra que eu me esqueço do nome. E eu soube que elas estavam a estudar lá. Procurei por estas jovens, fui ter com elas e elas explicaram-me que, olha, a African University é uma universidade metodista e tem financiamento da Igreja Metodista e tem lá estudantes de várias partes da África e alguns internacionais. E eu fui ter com meu irmão. Eu disse, olha, mano, eu ouvi falar de uma universidade aqui no Zimbábue, é perto. Eu quero ir para lá. Que está em Manica, faz fronteira com Zimbábue. Sim. E nós íamos para Zimbábue fazer compras. Íamos comprar roupa, algumas comidas, porque lá tinha coisas com minhas condições. E ele disse, tá bem, mas com quem tu vais a Zimbábue? Eu disse, posso apanhar chapa. Então ele disse, não, vamos fazer assim, vais com o aventureiro é um amigo dele. Ele emprestou o carro ao aventureiro, o aventureiro levou... Era o nome dele, aventureiro? Era o nome dele. Era um nickname criado para ele, porque ele era uma pessoa muito... Aventurava-se muito. Fomos para o Zimbábue. Chegando lá, eu comecei a colher a informação, porque era uma viagem de ir e voltar.
No processo de recolha de informação, fiquei a saber que davam bolsas a estudantes sem possibilidades financeiras, mas com um bom desempenho escolar. Alguns já vinham, principalmente os crentes da Igreja Metodista, já vinham com bolsas. Havia muitas famílias americanas da Igreja Metodista que financiavam os estudos de estudantes africanos. Mas para aquelas pessoas que não vinham diretamente com bolsa, tinham que ter um bom desempenho no primeiro ano. Eu disse a ele, olha, existe esta janela, por favor, paga-me só o primeiro ano. Eu prometo que eu vou me dedicar para conseguir essa bolsa. Mas ali, onde é que eu vou arranjar dinheiro? Eu disse, mano, por favor, eu preciso de estudar em Zimbábue e em inglês. Lá ele virou-se. Depois de um tempo ele veio e disse, olha, ok, eu consegui, vais para a escola, mas nessa condição. Tudo bem. Na altura eu peguei nas minhas coisas, apanhei chapa, minha mochila, fui. Meu irmão, minha família, ninguém sabia onde era a tal da African Fest. E o teu irmão sabia? Meu irmão não conhecia. Então ninguém da família sabia? Ninguém da família conhecia, então, só sabiam que existia. Foi uma aventura? Foi uma aventura. De onde é que veio essa coragem de aventurar? É por causa mesmo da luta pelos seus objetivos? Era da luta sobre os meus objetivos, Daniel. Eu sempre estive muito ciente que eu não queria viver aquilo que as outras mulheres viviam. Eu não queria ter a mesma vida que as minhas tias tinham. Não queria ter as mesmas experiências que a minha avó, que outras mulheres que eu via na comunidade tinham. Eu me recusei totalmente e lutei com todas as minhas forças para não seguir aquele percurso. E isso era muito forte em mim. E a minha mãe percebeu, aliás, ela incutiu em mim e eu percebi isso e eu lutei neste caminho até conseguir. Portanto, isto é uma coisa muito interessante, Macagues. Eu só quero registrar algo importante. Aqui está uma prova. Não há desculpas que podemos dar sobre a nossa vida devido às nossas origens. As nossas origens não determinam nem decidem o que nos vai na alma e o que queremos fazer. Nós decidimos a nossa trajetória, Macague. E estas trago aqui porque está aqui um exemplo vivo. Que as nossas origens não podem ser a razão e o fim da nossa vida. Nós temos oportunidade, o inconformismo e a luta de sair de lá onde tínhamos as amarras para conquistar uma nova página. E a Lima está aqui. Saiu de Catandica para Chimoio, de Chimoio, no Zimbábue, a se formar em inglês. Formou-se em inglês e deu um salto. Teve a trajetória da formação do inglês, Zimbábue, terminou o curso, terminou feliz com o inglês e depois? Exato. Depois eu vim a Maputo. Eu tinha a minha irmã mais velha a morar cá. Já conhecia a cidade de Maputo? Já conhecia a minha irmã. Lembra-se que eu disse que pagou uma passagem para eu vir conhecer Maputo e já tinha vindo numa segunda oportunidade também. Ela sentia-se confortável com Maputo quando veio a primeira vez? Como é que foi? É assim, assustou-me um pouco. Imagina uma menina de Catandica, Chimoio, de repente está em Maputo. Assustou-me um pouco a dinâmica toda da capital. Mas, Daniel, repare que tudo isso foi um processo de despertar também. A minha irmã teve esta oportunidade, teve uma bolsa, veio estudar em Maputo, ela conseguiu entrar, teve um bom emprego e começou a puxar as irmãs. Venham ver, saiam dali, venham ver o mundo, saiam da caverna, venham ver o que é que tem aqui. Venham ver. Então aquilo era uma forma de nos aliciar e percebermos que realmente aquele mundo que a minha mãe dizia existe e nós temos que perseguir isso. Portanto, saio do Zimbábue, venho a Maputo, estou formada. E a minha irmã diz, olha Lima, há uma vaga de assistente estagiária na CTA. E eu disse, ok, vou concorrer. Lá eu concorri, o meu inglês fez toda a diferença, Daniel. Porque eu, como uma estagiária recém-formada, com centenas de outras pessoas formadas, qual era o diferencial que eu tinha? Eu estudei fora, falava inglês, fui exposta a outras culturas, a outros hábitos, a outras dinâmicas.
fui exposta a desafios diferentes. Então, tudo isto conta para início de carreira. E eu aprendi muita coisa lá, nos 5 anos que eu fiquei. Porque o primeiro ano eu fiz inglês, depois dos 4 anos eu fiz gestão e administração de empresas. E, portanto, todas estas experiências contaram para aquilo que era a fase inicial da minha carreira profissional. E dito e feito, o inglês abriu-me a primeira porta, porque estava à procura de uma assistente que falasse inglês, por causa da interação que havia com os doadores, os financiadores da CTA. Os relatórios que tinham que ser feitos e outros aspectos. Entro na CTA com um contrato de 6 meses. Como estagiária? Como estagiária. O Paulo Fumani era o meu diretor. Eu entro lá, Daniel, a primeira entrevista foi com o Paulo Fumani, que na altura ainda não era diretor da CTA, era coordenador da área de diálogo entre o setor privado e o governo. Recordo-me desse momento. Exatamente. Depois foi uma entrevista com o Sérgio Chitará, que era o diretor executivo da CTA. E depois, a terceira fase, o board da CTA, Salim Abdullah, Henk San, Rogério Manuel. Ei, eu entro numa sala, Daniel, eu estou a ver aqueles senhores todos sentados. Sentei-me para entrevista com eles. O Dr. Salim, sempre um gentleman, muito profissional que é. O Henk San é uma pessoa soldado do terreno. Do terreno, ao estilo dele. Ao estilo dele. Ele só disse, Alima, como já disseram, você vai começar a trabalhar, mas senhora, aqui ou você trabalha ou vão te engolir. Eu, meu Deus, o que será que vai acontecer aqui? Que linguagem. Que vão me engolir, pronto, ele, como não falava bem português, é o termo que ele encontrou. Olha, Daniel, eu saí de lá, eu disse, sim senhora, agora eu tenho uma oportunidade que eu tenho que segurar com todas as minhas forças e determinação. Comecei a estudar o ambiente e eu percebi que o Jim LaFleur, que era um consultor americano que estava lá, lembra-se? O Jim LaFleur entrava às 10 e saía às 21. O Paulo Fumani e o Chitará eram os primeiros a entrarem. Eu precisava dessas pessoas para adquirir conhecimento. O que é que eu fazia? Eu entrava cedo para ter as instruções do Paulo Fumani, do que é que eu tinha que fazer, etc. Depois, apanhava os colegas também, os assistentes, os assessores um pouco mais experientes. E depois, mais para o fim da tarde, quando terminavam as reuniões, eu apanhava o Jim LaFleur. O que é que eu fiz? Qual é a estratégia que eu usei? Eu usei uma estratégia de demonstração de interesse em aprender. Eu fui para o Jim LaFleur e eu disse, olha, Jim, eu estou a começar, eu não entendo de muitas coisas que se falam aqui, mas eu tenho muita força de vontade e eu tenho uma boa base. Ajuda-me a percorrer este caminho. Eu posso trazer as minhas dúvidas sempre que tiver. Ele, claro, Lima, não tem problema nenhum, traz. Eu sempre fazia o meu TPC antes de levar qualquer dúvida. Eu estudava os assuntos, tentava perceber ao máximo possível, fazia uma listinha com as questões que eu tinha. Algumas dúvidas eu tirava com o Paulo Fumani, mas ele sempre muito ocupado, mas depois eu ia ao Jim, principalmente para os aspectos económicos, as reformas todas que nós tratávamos na CTA, eu sentava com o Jim LaFleur. E foi assim que eu comecei aos poucos a perceber aquilo que é a agenda de trabalho da CTA, comecei a perceber o meu trabalho. Mas nesse entretanto há uma particularidade. Colocaram-me como assistente de alguns pelouros. 2 pelouros, um dos quais não vou mencionar nomes porque eventualmente as pessoas vão fazer ligação e vão conseguir perceber. Um dos pelouros não aceitou trabalhar comigo porque eu não tinha experiência e foram dizer ao Paulo Fumani, não, nós não queremos a Lima porque a Lima não tem experiência. A Confederação Empresarial tinha, como podemos chamar, áreas de atuação diferenciadas. Então, ou seja, havia pelouros para cada área económica. Exatamente, para cada área económica. Existia, por exemplo, o pelouro do turismo, o pelouro da reforma fiscal, da reforma financeira, enfim, existiam
15 ou 16 pelouros. E os assistentes e os assessores eram distribuídos para dar assistência. E quem consistia a assistência? Organizar as reuniões, fazer as atas, dar alguns aconselhamentos estratégicos, fazer a interação entre o governo e a CTA no processo das reformas todas. Então, um dos pelouros recusa-se a trabalhar comigo. E eu começo a trabalhar no outro, da reforma fiscal, com o Dr. Kekobad Patel. O Dr. Patel foi um anjo na minha vida. Eu sou eternamente grata a ele, Daniel. O pelouro que se recusa a trabalhar comigo, depois arranjaram um outro assistente, eu começo a trabalhar com o Dr. Patel e a fazer algumas outras coisas. O Dr. Patel é 8 ou 80. E ele é uma referência na área do empresariado e do setor privado. Exatamente. Eu conhecia ele quase nos anos 80 e tal. Ah, é? Estava na Enacom. Ah, é verdade. Ele esteve na Enacom, depois esteve na Associação de Caju. Eu conheci, é uma figura. É uma figura. É um senhor... E como é que eu descrevo? O Dr. Patel é uma pessoa com um coração generoso, um coração enorme, mas é um grande profissional. Ele não aceita falhas, muito rigoroso mesmo. Então é daqueles que gritava comigo quando tinha que gritar, mas também eu sentia muito aquela educação paterna do Dr. Patel. Ele deu-me isso. Eu já tinha perdido o meu pai, mas ele trazia-me aquele aconselhamento paterno. Lima, tens de fazer isto. Se alguma coisa não corria mal, ele gritava comigo, mas gritar mesmo, como se estivesse a gritar com a filha. Mas eu não levava mal, eu percebia, e ele não fazia mal. O Dr. Patel é intenso, todo mundo sabe que ele é intenso, mas é uma excelente pessoa. É bom não repetir isso aqui na empresa, senão há pessoas que vão fugir. Fugir. Essa questão da intensidade eu conheço bem o Dr. Patel. Né? E acho que bebi um pouco de algumas formas de ser dele. Mas, e às vezes é preciso, para as coisas andarem, é preciso ter uma certa intensidade, e eu hoje percebo isso. Depois o pelouro começa a correr lindamente, as reuniões super bem organizadas, sempre com as atas, a interação com o governo lindamente, as reformas a acontecer. O pelouro que me recusou vai falar com o Dr. Fumane. Nós gostaríamos de ter a Lima a trabalhar conosco. O Paulo Fumane disse, olha, infelizmente não dá, vocês não quiseram trabalhar com a Lima e eu neste momento já aloquei ela aos outros pelouros. O Paulo Fumane veio me dizer isso. Eu fiquei feliz, Daniel, para mim aquilo foi uma vitória, porque aquela rejeição para mim despertou algo muito forte, porque eu disse para mim mesma, eu vou provar a estes senhores que eles estão errados, então me dar uma oportunidade. Eu vou provar a eles que eu sou capaz de fazer com alguma instrução, algum acompanhamento. E isso aconteceu. Uau. Mas como o mundo dá muitas voltas e é redondo, hoje, este senhor que me rejeitou é meu colega, é presidente de um pelouro e eu também sou presidente de um pelouro 20 anos depois. Sabes, Duma, antes de pararmos um pouco para beber uma água, já havia precisando de beber uma água. Eu partilhei com os colegas do Macag, acho que a Lima esteve, que eu digo na vida, andamos com um saco, com 2 tipos de semente. Plantamos flor, uma semente que planta para flores. Sim. E uma semente que plantamos para espinhas. E quando nos acontece algo, não devemos questionar o que está a nos acontecer. Temos que perguntar o que é que plantamos lá atrás. Porque a vida dá a volta. É verdade. Eu plantei agora, semeei aqui, pus aqui uma semente de espinha, dei volta, anos e anos. Quando volto, encontro espinhas, tenho que me recordar o que é que andei a plantar. E isso é a regra de vida que nunca falha. Pois. Temos que ter cuidado que sementes é que carregamos e o que é que nós andamos a semear ou a plantar. É porque verdade. depois de muitos anos vamos colher aquilo que plantamos. Exatamente. Então temos que ir às origens. Eu só vou pedir para continuarmos nesta parte. Esqueci de dizer aos macagues, acho que já perceberam porque é que eu trouxe a Lima para esta primeira edição, para esta
primeiro episódio da 3ª edição do Macag, esqueci de pedir um favor muito importante para vocês, que é ter caneta e papel para anotarem. Quem não anotou, recua o vídeo, vai para o princípio. Tenta entender e classificar e estudar os insights que saem daqui. A vida de alguém que nasce de uma família improvável, de uma família que aparentemente não tinha visão nenhuma de sair dali. Teve valores e princípios da parte da mãe. E a partir daí projetou: eu não aceito esta realidade e vou mudá-la. E a história mostrou. Tem ensinamentos extraordinários aqui que já merecem um documentário ou um livro para ser ensinado a quem quer empreender, a quem quer mudar de vida. E vimos que agora está na CTA, entrou como estagiária, está na CTA como presidente de Pelouro. Esta questão de trabalhar com, posso chamar stakeholders de multinível, exige mais técnica ou inteligência emocional? Ou as duas coisas? As duas coisas, definitivamente. Inteligência emocional, porque nós, em várias situações, temos que gerir diferenças, opiniões diferentes. Há um trabalho que eu fiz recentemente que envolvia várias embaixadas, não é? Não posso dizer embaixadas, não posso, não estaria a fazer disclosure de um contrato. Ok. A inteligência, as duas coisas, mas principalmente inteligência emocional, porque temos que gerir várias sensibilidades diferentes, interesses diferentes, opiniões diferentes. Então, nós, muitas vezes, o meu papel era de estar aqui no meio e encontrar consensos. Não é um processo fácil. Não é um processo fácil. Por exemplo, num contexto, posso chamar de pressão intensa, como é que a Lima consegue manter o propósito daquilo que quer fazer e sem perder a flexibilidade? É ouvir. Eu aprendi uma coisa, Daniel: o poder da escuta é transformador. Porque as pessoas às vezes querem o quê? Querem falar, dizer aquilo que pensam. E depois, estrategicamente, depois de ouvir tudo, consegues perceber o que exatamente aquela pessoa quer e, com base naquela informação, conduzires o processo. E esta questão do poder da escuta, eu falo muito dela por causa do podcast também. Muitas vezes nós vamos a encontros, vamos a reuniões, queremos falar muito. Mas quanto mais nós ouvimos, mais aprendemos, mais estratégias nós podemos definir, principalmente tratando-se de lidar com sensibilidades diferentes, com stakeholders diferentes e quando tentamos encontrar um consenso em determinadas situações. Uau! Macagues, está aqui um corte extraordinário, o poder da escuta. Na técnica de venda também aprendemos isso, Macag. Vende quem escuta, não é falar muito. E a venda é técnica, e a escuta ativa é fundamental. Mas a Lima, vamos deixar a CTA. O meu foco neste momento é para elas. O projeto que mais me impactou e que ainda estou a pensar em como posso contribuir para este projeto. Por isso pensei em trazê-la aqui também como um pedaço de contribuição. Fala-me deste projeto. Por que criou o projeto para elas? Olha, Daniel, com certeza que tens muito a contribuir e eu já senti esta abertura e com certeza que vamos fazer várias coisas juntos. Bom, o podcast para elas surge como uma resposta de tudo que eu vivi e vi na minha infância sobre as mulheres. Tudo que eu contei aqui, que vi e vivi. Portanto, sempre eu tive este bichinho na cabeça que eu preciso fazer alguma coisa para responder ou tentar resolver todos aqueles problemas que eu presenciei. Obviamente que sozinha não consigo, mas posso dar um contributo. E de que forma eu posso dar este contributo? Através de histórias que são contadas e através dessas histórias inspirar e empoderar de conhecimento outras mulheres.
e tem sido um processo transformador. Confesso que eu não esperava. Quando eu comecei com o podcast, eu não esperava tamanho impacto. Eu não esperava que as mulheres se identificassem tanto e abraçassem este projeto como uma fonte de conhecimento e informação. Porque lá elas percebem como é que a Joana começou um negócio. Como é que a Francisca saiu de um casamento abusivo? Se eu estou num casamento abusivo, quais são as ferramentas que eu devo usar? Onde é que eu devo recorrer? Quais são os apoios que eu preciso, sejam psicológicos, seja jurídico? Então, toda esta informação está lá. Eu digo que o podcast para elas, nos mais de 100 episódios que existem, é uma base de informação e conhecimento para empoderar economicamente e socialmente as mulheres. E tudo isto vem responder aquilo que está lá. Porque quando uma mulher assiste um episódio do podcast para elas, ela já não é a mesma. Ela sai daquele episódio transformada. É por isso que muitas vezes eu digo que o podcast para elas não é sobre números, é sobre impacto. Quando eu comecei a fazer, várias pessoas vinham ter comigo e diziam: mas a Lima convida fulano de X, Y, que é para polemizar, viralizar. Eu dizia: não, esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é transformar. Meu objetivo é criar impacto. Se um episódio tem 200, 500 visualizações, são 200 e 500 mulheres impactadas. Exatamente. Se tiver 100 mil visualizações, também está tudo bem. Vamos crescer de forma sustentável e responsável. Como é que a Lima gera trazer à luz aquilo que acontece no escuro? Sabemos que essas histórias todas acontecem na nossa vida, em todas as famílias, a maior parte das famílias moçambicanas. É verdade. Infelizmente, são histórias branqueadas ou são ocultadas, podemos chamar. É verdade. Qual é a força, posso chamar a força interna da Lima, de conseguir tirar dessas mulheres a se exporem da forma como se expõem, e como é que a Lima lida com isso? Misteriosamente, parece que eu nasci para isso. Não sei como, Daniel, mas, como sabes, eu nunca antes tinha trabalhado com comunicação, nunca tinha trabalhado com câmeras, enfim. Eu comecei a fazer muito guiada ao meu propósito. E neste processo, eu conduzo essas conversas de uma forma muito empática. Eu me coloco no lugar delas, eu percebo e respeito limites no processo destas conversas. E o que acontece é que as mulheres sentem-se confortáveis em Mas abrir. podemos chamar que a Lima interpreta que o projeto que tem pode também ser dito como um processo de cura. Há mulheres que vivem desafios semelhantes. Exatamente. Em todos. E, por acaso, olhando para os 100 episódios, existirá alguma história que a Lima diga: uau, esta história esteve fora da curva, impactou profundamente? Eu sinceramente não tenho assim um episódio especial que diz que, olha, este foi marcante, porque todos eles, de certa forma, me marcam a mim e marcam pessoas. Todos os episódios são especiais na sua particularidade. Porque as pessoas são seres humanos únicas. Exatamente. E não são iguais. E não são iguais. Portanto, as pessoas são diferentes, as histórias são diferentes, as expectativas são diferentes também. Aquilo que eu procuro como cura, experiência como a Lima, é diferente da Francisca, Maria, Joana. Portanto, mas existirá algum padrão daquilo que são as histórias que são repetidas? Sim, existem episódios que, pronto, têm quase 200 mil visualizações, mas porque são histórias... Não, estou a dizer o padrão da história. Ah, o padrão. Existirá o padrão de colha, por exemplo, a violência, ou como é que chama? Sei lá. Ok. Existirá um padrão que das 100 histórias, o padrão tem sido isso, ou a violação. Sim. Tem dois segmentos
que normalmente são de muito interesse. A parte do empreendedorismo, histórias que mostram resiliência e sucesso de mulheres que começaram do zero a empreender. E depois as histórias de violência doméstica. São estes dois segmentos que normalmente as mulheres procuram muito perceber e conhecer. De onde é que vem a coragem da mulher se expor assim? É uma forma de libertação e de cura e de um processo de cura. Que o que eu passei vou fazer para que os outros também não passem. É exatamente isso. É um processo de cura e é perceber que não é por acaso que aquilo me aconteceu. É porque Deus me usou para ser luz para outras mulheres. É assim que é interpretado. É assim que eu também vejo os desafios que eu vivi. O Daniel esteve no 3º aniversário do podcast, eu partilhei alguns desafios. Não é fácil nós nos abrirmos publicamente sobre determinadas coisas tão íntimas. Não é fácil, é muito difícil. Mas nós temos que encarar isso como um processo de libertação, um processo de cura, mas acima de tudo perceber que se a Lima falar, ela vai ajudar milhares de outras mulheres, porque existem várias outras na mesma situação que não têm a coragem, que estão a sofrer anos, que estão a morrer por dentro, mas elas não estão a encontrar o caminho, não têm a luz verde de como sair disso. Portanto, se a Lima, se a Francisca aparecem a contar essa história, principalmente quando se tratam de figuras conhecidas, e a pessoa passa a perceber que afinal não sou eu. Se até a fulana de X passou por isso, eu também, eu não sou uma pessoa de outro mundo, eu também sou um ser humano e também posso passar por isso, mas se ela conseguiu, eu também posso conseguir. E acima aí, de tudo ajudamos isso, muita gente. Acima de tudo, ajudamos tudo isso. Mas, neste processo, eu também trago as organizações da sociedade civil com quem trabalho que ajudam no processo de acompanhamento destes casos. Existem organizações que até dão assessoria jurídica gratuita a essas mulheres. Tem advogadas que prestam serviços de forma gratuita. Existe uma rede muito forte hoje em dia, por acaso, de mulheres que estão lá para dar apoio moral, jurídico, psicológico a estas mulheres. E cada dia que passa, este movimento está cada vez mais forte. E é por isso que eu digo que muitos dos agressores têm que perceber que aos poucos os seus dias estão contados. Porque as mulheres estão-se a organizar de tal forma que elas estão de tal forma unidas que mesmo aquela que aparentemente não conseguiria pagar uma advogada, já existe uma mulher advogada disposta a dar assistência jurídica sem cobrar nada. Cria-se uma rede de despertar. Eu recordo-me ver a história da Oprah Winfrey, também comprou a história da vida dela, quando era mais jovem. O abuso muitas vezes começa, posso chamar assim, podemos interpretar que começa quando o silêncio é normalizado. É verdade. Esse é o ponto. Quando o silêncio é normalizado. É por isso que nós sempre apelamos, vamos quebrar o silêncio. É muito importante quebrar o silêncio, porque a partir do momento que a pessoa tem a coragem de quebrar o silêncio, aí a história muda. A pessoa tem apoio, porque enquanto eu continuar fechada, ninguém vai saber e ninguém vai poder me apoiar. E nós diariamente, quando eu digo nós, porque eu recebo os casos, muitas mulheres procuram-me através das minhas plataformas e eu reencaminho para este grupo de mulheres que dão assistência. Obviamente, depois nós temos grupos de WhatsApp, tem estes movimentos feministas, portanto, é uma rede de apoio que de facto existe para dar assistência. Isso é extraordinário, mas caga é isso. O abuso começa quando o silêncio é normalizado. Por isso peço que sigam o podcast Para Elas da Lima e apoiem este projeto, que é um projeto muito importante. A Lima, a sociedade em si, em termos gerais, está preparada para ouvir a verdade das mulheres ou apenas histórias convenientes? Porque a verdade é dura. Eu acredito que a sociedade não está preparada para ouvir a verdade. Por exemplo, eu vou lhe dar vou falar aqui, depois de alguns episódios,
há algumas interpretações que dizem que a Lima está com uma tendência de destruir lares, porque está a receber casos de mulheres que sofrem violência. Portanto, se eu trago uma história de uma mulher que está a empreender, está a construir o seu empreendimento, tudo bem. Mas quando trago uma história que vem mudar uma narrativa que é normalizada e silenciada durante anos, já há uma interpretação diferente. Mas será que isso não será... será que não deverá vir de uma pessoa que está a ficar tocada com isso? Eventualmente. Porque nós estamos a ver... Vou falar de estrelas. Sim. Estrelas de cinema, estrelas... que achamos e aplaudimos quando vemos nos Oscars e tudo. E chega um dia, desabam. Exato. E contam histórias que nós nunca imaginávamos que estivessem a passar. Por quê? Verdade. Porque foi o silêncio. Foi o silêncio que foi quebrado. E a Lima está a acender uma vela para que essa vela possa iluminar muitos lares. Exatamente. E muitas mulheres. Não só as pessoas diretamente afetadas, mas os que praticam e que têm receio que as suas companheiras também se sintam incentivadas a quebrar o silêncio. Esse é o maior medo do agressor. Principalmente aquele agressor que nas câmeras está tudo muito bonito, a falar bonito. Os narcisistas, que até defendem uma agenda de empoderamento, defendem uma agenda de não violência à mulher. Mas quando chega em casa, está a maltratar a mulher, está a bater a mulher, está a tratar mal os filhos. Então, é preciso que as pessoas percebam a importância e o respeito que tem que se dar à figura feminina. É muito importante. O Daniel, na sua história, fala muito da sua mãe. Muito. Ela foi uma figura fundamental para si. O que seria de si sem a sua mãe? O que seria de todos nós sem uma mulher na nossa vida? Absolutamente nada. Metade do mundo são mulheres. A outra metade veio de mulheres. Portanto, nenhum homem existiria neste mundo se não existissem mulheres. Esse é um facto. Não existe nenhuma outra forma de gerar filhos senão uma mãe. Então, se eu não respeitar a mulher que eu tenho em casa, que me está a dar a dignidade, a honra e o privilégio de eu ser chamado de pai, eu sou chamado, eu homem, só estou a ser chamado pai porque a minha esposa deu-me um filho. Esta mulher não merece ser honrada, Daniel. Esta mulher não merece ser respeitada. Esta mulher merece todas as coroas. A mulher passa por muitas transformações para ser mãe, muitos desafios. A mulher hoje em dia, ela, de uma forma geral, ocupa vários espaços. Repare, eu saí de casa, eu sou a gestora de casa. Eu faço a gestão dos meus filhos, desde o que vestem, o que comem, o que vão fazer. Eu sou gestora de uma empresa. Eu lidero um projeto social. Eu lidero um pelouro. Eu tenho sou esposa. Eu tenho vários papéis. O Daniel eventualmente sai de casa e vem trabalhar. A única responsabilidade que tem de muitos homens é trabalhar. E cozinhar. E cozinhar Eu quando cozinho. quer. Não como obrigação. Exatamente. Quando quer. Então, mas para mim é terapia. É terapia, né? Muito boa a terapia essa. Que mais homens desenvolvam essa terapia? É uma terapia interessante. É muito interessante. A Lima está a colocar uma questão muito séria mesmo. Porque quando falamos do silêncio, é porque o que se passa dentro de uma casa não é o filme ou não é a fotografia que vemos lá fora. Não. E isso acontece em vários lares. É por isso que eu admiro muito o teu projeto e reitero naquilo que nós pudermos ajudar em termos de dar mais voz a este projeto, estamos aqui, e de outras coisas que possamos, dentro das nossas possibilidades, ajudar. Conte conosco, Lima. Muito obrigada. Porque a construção de uma nação e a construção de qualquer país parte da família. Sem dúvidas. E a mulher, às vezes, na família é a voz de Deus. Escuta, quando a mulher diz que aquilo não vai dar, é bom escutar. Definitivamente. Se a mulher disser aquela pessoa não dá, é bom escutar. Não falo de ouvir dizer, falo
de experiência minha. É verdade. Com quantos? 30 anos de casado? 35 anos. Vamos fazer 36 anos de então, casado. Macaco, está aqui um exemplo. Hoje são as vossas esposas. Experiência de alguém casado há 35 anos. Quase 43 anos juntos. E isso é verdade absoluta. Quer empreender, quer fazer qualquer coisa na tua vida, alinha com a sua esposa e vice-versa. Porque o alinhamento dos dois é a razão do sucesso do projeto que querem empreender. Isso. E o insucesso é no desalinhamento. Quando há um desalinhamento. E essa história, acho que vamos conversar muito no Macaco Master, porque são histórias extraordinárias. Pois. Estão extraordinárias. Pois. A Lima, quero fazer aqui talvez por uma brincadeira, eu não sei, acho que conheci primeiro o seu marido antes de conhecer a Lima. Talvez, já não me recordo, o tempo passa ou foi na mesma altura ou não. E nessa altura fizemos um empreendimento, espero que ele um dia venha a contar essa história. Maluco, que eu não acredito. Maluco. Nunca vi jovens decidirem alugar um avião. Foi uma maluquice. Como é que é a Lima uma pessoa pública, uma pessoa que é chamada para grandes eventos, uma pessoa que tem impactado muita gente? Como é que consegue conciliar essa vida na sua organização com a família? O Daniel disse uma palavra-chave: organização. E criar uma rede de apoio é fundamental. Eu, para cada responsabilidade que tenho, eu tenho um bloco de notas, onde anoto tudo aquilo que são as minhas responsabilidades ou tarefas diárias. Portanto, a organização é fundamental, porque senão alguma coisa falha. E para mim pode falhar tudo, mas a minha família não pode falhar. E para eu garantir, ter a certeza... Aliás, primeiro sou eu, depois a minha família, depois o resto. Primeiro sou eu, por quê? Porque eu tenho que estar bem. Portanto, é por isso que a minha rotina sempre começa com um tempo para mim. Eu vou treinar, depois faço tudo o resto que faz parte da minha responsabilidade. Então, é garantir que eu tenho que garantir que eu tenha uma boa organização, e a organização faz com que o tempo seja usado da forma mais racional possível. Eu, hoje em dia, não posso me dar ao luxo de desperdiçar 30 minutos em algo banal. Não. Mesmo quando eu me sento à mesa com as minhas amigas, tem que ser amigas que me agregam valor, que me ensinem a ser uma boa mãe, uma boa mulher, uma boa empreendedora, que me inspirem a ser uma mulher melhor acima de tudo. As minhas amigas são casadas há muito mais tempo que eu. Quase todas elas são empreendedoras, quase todas elas têm muito mais experiências e são uma referência positiva para mim. Então, as pessoas todas que estão à minha volta também são selecionadas dessa forma, para que elas me apoiem, para que elas ajudem a construir uma Lima melhor. Eu sempre, desde a infância, tive amizades de pessoas mais velhas que eu, porque eu sempre acreditei que estas pessoas poderiam me dar experiências que eventualmente eu levaria muito tempo a adquirir. Então, tinha pessoas da minha idade, sim, mas também tinha pessoas mais velhas. E também a vida me ensinou que nós não precisamos nos apegar a certas amizades. Ao longo dos anos nós vamos construindo várias amizades, algumas vão ficando porque perdemos o propósito comum, vão ficando, outras vêm conosco e está tudo bem com isso. Não podemos sentir qualquer tipo de remorso, porque muitas vezes parece que é bonito. Eu e ela somos amigas há 30 anos. Se tens uma amiga há 1 ano que te agrega muito e não tens uma amiga de 30 anos, está tudo bem. Está tudo bem. Se tens uma amiga há 30 anos, ótimo. É muito bom. Mas se aquelas amizades de 30 anos já não te identificas com ela, não cresceram na mesma proporção contigo, não têm a mesma visão, o mesmo propósito, infelizmente não dá. Daniela, eu partilhei nas minhas redes sociais há tempos um reencontro que eu tive com uma amiga minha da infância. Nós vivíamos, quando fomos viver de favor na casa dos amigos do meu pai, ela vivia numa casa ao lado. Nós íamos as duas na escola pública
tínhamos mais ou menos as mesmas condições, de uma forma geral. Ela um pouco menos que nós, porque lá na casa do meu tio meu tio, que o tal amigo chamávamos tio, obviamente, e ela não tinha algumas condições. Mas íamos à mesma escola, íamos juntas. Durante um tempo ela desapareceu, nós éramos muito apegadas, escola primária e início da escola secundária. Perdemos contacto. Eu comecei a procurar por ela e peço ajuda da minha irmã que mora em Chimoio. E a minha irmã disse-me, olha Lima, eu vi fulana diz que está a vender no mercado. Daniel, eu vou me reencontrar com esta minha amiga de infância, está a vender carvão no mercado. Eu chorei. Porque eu acredito que ela podia ter ido muito mais. Eu tenho uma foto com ela ao meu lado. Ela parece muito mais velha que eu. Tem 6 filhos hoje em dia. Passa necessidades. E eu até fiz um post nas redes sociais porque eu queria transmitir essa mensagem e eventualmente tentar encontrar uma resposta. Onde é que nós nos perdemos? Como é que seguimos caminhos tão diferentes, não é? Será que não tem nada a ver com aquilo que falamos no princípio? Inconformidade. As opções e não querer pagar o preço. Coitado de mim, eu estou aqui, não sei. Porque isso conta. Muitos de nós, quando dissemos que a chuva cai para toda a gente, é verdade. Pois. As oportunidades são como a chuva. Mas a pessoa tem que ir buscar, tem que dar o primeiro passo. A Lima, muitos dos jovens, os macacos que nos acompanham aqui, está aqui um exemplo lapidar das nossas atitudes. Nós colhemos o que plantamos. A Lima, de uma zona improvável, decidiu plantar. Está a colher. Daniel, Antônio, Pedro não plantou, reclama. E reclama de quê? Daquilo que tem e daquilo também que está a colher. Este diferencial é muito importante, a Lima, porque coloca em nós aquilo que queremos transmitir neste podcast. Exato. Que a decisão é nossa. As oportunidades estão lá. Pois. Ninguém nasce, ninguém vive conformando-se daquilo que tem. Pois. Busca sempre o melhor. Exatamente. Busca sempre o melhor. Temos que viver inconformados, né? E é isso, porque não há estabilidade. Pois. Não há estabilidade. E outra coisa muito interessante é que a pessoa só cresce e progride também escolhendo as mesas certas. Exatamente. A pessoa colhe uma mesa errada, não cresce. Não. Então, as mesas certas, um insight, uma dica, pode virar o jogo de muitas coisas. É verdade. E a Lima acabou de exemplificar aqui as relações que gera ou que cria, são relações de crescimento, mesmo os valores, princípios e principalmente que possam agregar. Esta lição fica aqui, Macag, e registrem, porque é fundamental termos noção disto. Daniel, eu queria tocar num ponto que mencionaste que eu acho que é fundamental. A questão das mesas e networking, que eu associo a criar relações, as relações que nós vamos construindo ao longo da vida. Até um episódio, talvez Daniel não se recorda, mas eu vou lhe recordar. Eu estava na equipe que foi a Portugal para o lançamento da Câmara de Comércio de Moçambique, Portugal, sim. Eu fazia parte. Com Salimo, Ação e todas as pessoas. E hoje, este ano passado, o Daniel sabe que eu concorri na mesma lista com Ação. Mas naquela viagem eu fui como assistente do Dr. Salim. Hoje em dia eu estou a concorrer na mesma lista com a Ação Abdullah, que são pessoas que eu tenho imenso respeito, que aprendi com elas e perceberam que eu estou disposta a construir algo positivo e tenho estes sonhos todos de crescer profissionalmente. E são pessoas que eu conheci há 20 anos, que até hoje, em contextos diferentes, mas continuamos a colaborar de certa forma. Então, por isso que eu dizia em algum momento, a vida é isto. É um mundo redondo que nós vamos cruzando com as pessoas. É por isso que nós temos que iniciar e fechar muito bem cada ciclo da nossa vida. Porque podemos voltar a cruzar com estas pessoas. São as sementes que plantamos. São as sementes que plantamos. E falando do Salimo Abdullah e Ação, são pessoas que nós
conhecemos quase há 30 e tal anos. Pois. E os nossos filhos cresceram juntos quase até chegar à fase adulta. Pois. A Lima admira-me bastante. Eu lancei um projeto do Macag Master e a Lima disse, eu vou participar. Por quê? O que é que levou a Lima a decidir, uma mulher já viajada, com network global, com experiência de empreendedorismo extraordinário, pode resumir-me o que é que lhe levou a vir ao Macag Master, que é um projeto que eu acho que em Moçambique vou chamar inovador. Sim. Porque muitos dos projetos vamos buscar lá fora do país. E o Macag Master foi um projeto que tomei a decisão de lançar para partilhar um pouco da experiência da minha vida. Pois. O que é que levou a Lima a decidir entrar no Macag Master? Duas razões muito simples. Primeiro, porque eu sinto que o Macag Master pode me trazer ferramentas que são fundamentais para eu dar o próximo salto como empreendedora. Segundo aspecto, o Daniel David é uma referência como empreendedor moçambicano que começou do zero e cresceu. Eu também comecei do zero. Nada mais que encontrar alguém que tenha um percurso semelhante, com quem eu me identifico e reconheço a sua história de sucesso como empresário. Então, estas são as duas razões pelas quais eu acredito que o Macag Cast pode ser transformado. Macag Master, no caso, o Macag Master é fundamental para qualquer empreendedor que queira crescer como empresário em Moçambique, porque nos permite ter esta visão e aprender, ou seja, pular etapas que eventualmente nós levaríamos muitos anos para conseguir perceber a dinâmica do mundo dos negócios e tudo mais. Portanto, o Daniel David ou o Macag Master vai me permitir, eu como empreendedora, ao invés de levar eventualmente 10 anos para chegar a um determinado ponto, que reduza esse tempo, por causa da experiência e o conhecimento que eu vou adquirir lá. Essa foi a razão e essa está a ser a razão de eu me manter lá. Obrigado. Eu acho que quando estamos a falar, eu tenho uma cabeça que está sempre a girar. E agora nasceu-me um projeto que eu vou desafiar em off, por isso não vou falar aqui. Vou desafiar para ela lançar, que é um projeto sério? extraordinário. Olha, quando desligarmos as câmaras, vamos falar. Eu estou super ansiosa. Eu acho que vai comprar esse projeto. É um Muito projeto bom. extraordinário. Super. A Lima, o que é que espera do seu projeto para elas, em termos de futuro? O podcast para elas, neste momento, já deixou de ser um simples podcast. Ele passou a ser um movimento, eu posso assim afirmar. E este movimento agora está a sair da mesa para algumas ações concretas. É por isso que vamos fazer estes eventos, vamos fazer algumas ações no terreno, quero eu, dentro desta minha rede de contatos com as organizações todas com quem trabalho, desenharmos projetos, já estamos a fazer esse exercício, para irmos ao terreno, trabalharmos diretamente com as raparigas e empoderá-las, levar ferramentas concretas para que elas saibam o que devem fazer em cada etapa da vida. E também queremos incluir os homens nisso. Eu disse ao Daniel que em algum momento ia lhe convidar. Gostaríamos de ter homens neste processo, porque queremos também empoderar os rapazes. Não adianta nós estarmos a fazer esse trabalho com as raparigas e não prepararmos os rapazes. Porque quando se fala em violência, os homens são os atores principais destes atos. Então nós também temos que trabalhar com os homens. E ter figuras como o Daniel, o Salim Abdullah já apareceu numa campanha que eu promovi sobre violência, contra a violência doméstica, e alguns outros empresários já estiveram nessa campanha. Portanto, esses movimentos têm que ser constantes, porque quando aparecem essas referências masculinas em público a reconhecerem e condenarem, vai começar aos poucos a mudar a mentalidade de alguns homens. Estamos a semear. Estamos a semear para um dia plantarmos. Temos que chegar a uma geração em que eles percebem exatamente a importância de não a violência contra mulheres.
Isso é fundamental. Naquilo que eu puder, estou aqui, já manifestei a minha disposição Obrigada. sobre isso. Obrigada. Que conselhos daria, já estamos a chegar quase ao fim, ou talvez ao contrário, o que é que espera das mulheres moçambicanas daqui a 10 anos? Tendo em conta a visão que tem agora, qual é o que está na cabeça da Lima? Daniel, daqui a 10 anos, eu sonho em ver mulheres sentadas em painéis a discutirem setores estruturantes, mulheres de negócio, não profissionais. Eu sonho daqui a 10 anos ver mulheres a fecharem contratos de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de dólares, o que não acontece hoje. Daqui a 10 anos, eu sonho em ver homens e mulheres conscientes da importância e do papel fundamental que a mulher desempenha na sociedade, em particular nos lares. Eu sonho que daqui a 10 anos nós vamos ter uma próxima geração de meninas, mulheres nesta altura, com referências positivas, as referências que eu não tive lá atrás. E eu gostaria e estou a fazer um esforço para construir esta comunidade de referência. A nível do pelouro da mulher, jovens empresários e empreendedores, eu estou a fazer esse trabalho. Eu estou a fazer o trabalho de trazer mulheres. Nós temos mulheres a fazerem coisas incríveis. Temos mulheres com uma capacidade extraordinária, que só precisam de oportunidades. O que estamos a fazer a nível do pelouro, neste momento que eu estou a promover, é levar esse grupo de mulheres a determinadas empresas, nos grandes projetos primeiro. Estou a promover encontros com grandes projetos, onde elas têm acesso à informação sobre oportunidades de negócio, porque informação é fundamental. Se estamos a falar que vem um projeto de 500 bilhões de dólares no norte, no setor de energia, e que daqui a 10 anos nós temos que estar preparados, daqui a 10 anos é muito, eventualmente daqui a 5 meses temos que estar preparadas. O que é que nós precisamos neste momento? Precisamos de informação, para paulatinamente nós nos prepararmos para quando chegar à altura estarmos devidamente capacitadas, tecnicamente e financeiramente. Então é este exercício que eu também estou a fazer neste momento com as mulheres empresárias. Isso é muito bom, sem se esquecer de uma dica que disse anteriormente. Estudar inglês. Estudar inglês. É por isso que quando lançaste o teu curso de inglês, eu disse, uau, olha só como tudo isso faz sentido. E só para acrescentar... O inglês é o diferencial. É o diferencial. Eu tenho 2 outros detalhes que eu não mencionei, Daniel. Eu entrei na CTA por causa de inglês. Saí da CTA, fui a Rio Tinto como a pessoa responsável pelo engajamento entre a Rio Tinto e o governo. O meu inglês. 80% do meu trabalho era feito em inglês. Depois, quando a Rio Tinto fechou em Moçambique, eu fui a única moçambicana que se juntou à equipe regional. Eu dava assistência aos países, portanto, às operações da Rio Tinto a nível da região, ajudava a definir as estratégias de engajamento com alguns parceiros, como o governo, sociedade civil, etc., e com um reporte direto para Londres. Portanto, o inglês! O inglês! Imagina que a Lima tivesse que pegar um avião. Meu Deus. Para Chimoio, de Chimoio pegar um carão direto a Catandica e chegar a Catandica e encontrar a Lima de 8, 10 anos. Meu Deus. O que diria a Lima? Essa pergunta mexe muito comigo, Daniel. Essa pergunta mexe muito comigo. E eu vou tentar aqui respirar fundo, porque estou numa CAGcast, não estou no podcast para elas. O que eu diria à Lima? Aquela menina de cabelos levantados, pequenina, com um olhar de esperança. Eu diria a ela, a Lima, continua neste caminho, porque daqui a 20 anos tu estarás exatamente lá onde tu sonhas. Não te distraias, não saias do caminho, seja fiel
ao teu propósito, ouve a tua mãe, ouve a tua mãe. Repito isso porque muitos jovens hoje em dia não ouvem os seus pais, acima de tudo. Então, Alima, ouve a tua mãe, estuda, dedica-te, mune-te de todas as ferramentas possíveis que encontrares no teu caminho, porque um dia o mundo vai estar à tua espera para tu brilhares. Uau! O Maccabi Casta Lima acredita nas histórias que salvam e principalmente despertam e transformam. Essa é a base. Acreditamos nas histórias que salvam, que despertam e transformam. Por essa razão, Lima, a tua história de Catandica para o mundo é uma prova de que as origens não definem o nosso destino. As nossas origens nunca definem onde nós queremos chegar. É verdade. O nosso destino, nós é que decidimos. Não são as nossas origens. E não nos condicionam. Não nos condicionam. Por quê? Porque a Lima tem a história que provou. Para mim foi um dos podcasts que me tocou bastante, porque é transformador desde a infância até a fase adulta. A Lima partilha histórias que mostram claramente que nós somos donos do nosso destino. Não ficamos à espera nem do governo, nem dos outros. Nós é que determinamos onde queremos ir. E a Lima determinou. E decidiu quais eram as ferramentas. É verdade. A primeira, só para rir um pouco, foi inglês. Foi inglês. A segunda é mudar do sítio onde vivia para Chimoio, de Chimoio para Maputo, Maputo voltou, foi a Zimbábue, Zimbábue, Maputo. Saiu da sua parentela e conquistar outros desafios. É verdade. A Lima, imaginemos que queira deixar uma mensagem, principalmente a todas aquelas mulheres que julgam que neste momento precisam de ouvir essa mensagem final. E que essa mensagem eu vou divulgar em qualquer sítio do mundo onde eu for. Qual seria essa mensagem? Falando para esta Câmara e falando para essas mulheres. Bom, eu faço essa pergunta, mas eu não me preparei. Mas olha, eu diria o seguinte, Daniel. Os teus sonhos devem ser maiores que o teu medo. Porque o medo nos limita, nos impede de chegar a lugares que muitas vezes nós pensamos que não temos capacidade de chegar lá. Como mulher, nós temos desafios desde a infância até a fase de crescimento. Nós temos, hoje em dia, a oportunidade de ter informação. Vamos usar a informação para nos capacitarmos, para nos munirmos e garantir que nós sejamos mulheres emocionalmente estáveis, mulheres preparadas, mulheres com conhecimento, porque, Daniel, permita-me fazer referência à doutora Lisa Diogo, que faleceu esta semana, e há um vídeo que tem circulado, que ela disse 3 coisas que me tocaram profundamente. A primeira, que os pais incutiram a ela que ela era capaz. O segundo aspecto, ela teve a sorte de casar com um homem que também acreditou nela e confiou nela. O terceiro aspecto, munirmos de conhecimento. Se nós não munirmos de conhecimento, as coisas ficam mais difíceis, porque repare que nós, como mulheres, Daniel, quando chegamos numa sala, a Lima é uma menina bonita até ela provar que não é só uma menina bonita ou não é só uma mulher bonita. Então, quando é que as pessoas nos respeitam? Quando percebem que nós temos conhecimento, que nós temos capacidade. Então, para isso, nós temos que nos munir de conhecimento e capacidade. Um homem, quando entra numa sala com um fato, já é doutor. Mas nós, quando entramos bem vestidas, é uma mulher bonita, até provarmos o contrário. Está a perceber a diferença? São preconceitos, são estereotipos. E ainda sobre isso, eu gostava de realçar aqui uma barreira que existe social, o nosso contexto social e cultural, que faz com que, eventualmente, muitas mulheres ainda não ascenderam a negócios. Primeiro, porque esta é basicamente a primeira geração de mulheres no mundo de negócios. Nós estamos a vir. E depois,
é que há certos valores que ainda temos que ajustar e trabalhar, porque os homens estão habituados a fazer negócios entre eles, estão muito confortáveis lá. Como é que nós quebramos esse caminho? Como é que nós entramos neste ambiente em que, durante esses anos todos, estão confortáveis os homens a fazer negócio entre eles? No meio de tudo isso, como é que nós contextualizamos os preconceitos tradicionais, culturais, de ver um homem e uma mulher num café a tratarem de um negócio? É um grande desafio. É um grande desafio, Daniel. É um grande desafio. Daniel está muito confortável em ligar para o Salim Abdullah às 19 horas e dizer: Salim, eu tenho um negócio agora, tens que vir tomar um café comigo agora. Mas podes ter a mesma oportunidade para mim, mas não me vais ligar. Isso é verdade. Só isso já é uma desvantagem para nós, como mulheres. Como é que nós, com os homens, trabalhamos para que isso seja respeitado? Porque sim, nós como mulheres casadas temos que respeitar os nossos parceiros. Eu não posso receber uma chamada às 20 horas na minha casa de uma pessoa estranha a falar de negócios. São coisas que paulatinamente têm que ser trabalhadas, tem que ser construída a confiança, as questões culturais têm que ser trabalhadas também. Então, é muita coisa, Daniel. Mas também quem liga, acho que não tem valores nem princípios de perceber que não tem relação e aquela não é a hora própria, não é a hora própria para fazer essa chamada. Isso é verdade, mas por outro lado é uma oportunidade que se está a perder. Aí está o desafio, como é que a gente equilibra isso? Posso provocar também? Pode, por favor. Aquilo que pode parecer uma oportunidade que está a perder, também pode ser uma coisa, para mim, que eu creio em Deus, pode ser a dizer, Deus vai dizer que não é por este caminho. Não é para ti. Não é por este. Muitas oportunidades aparecem. O mundo é infinito, Aline. É por isso que eu estou... Quem está alinhados nos princípios e valores e na forma de estar, as oportunidades são ilimitadas. Agora, se alguém liga para Lima às 22 horas, desconhecido mesmo para um homem, 22 horas que tem uma oportunidade de negócio, há alguma coisa estranha nisso. Está errado. Agora, se for um amigo meu a ligar, ainda posso entender. Agora, uma pessoa estranha a ligar, tem uma oportunidade de negócio. É muito estranho. Muito estranho. É muito estranho. Mas pronto, acho que a resposta que o Daniel deu também conforta, de certa forma. Mas percebeu o alcance. Percebeu, né? Agora, Macagui, tivemos aqui com a Lima, ouvimos a história dela, a única palavra que posso deixar é levanta-te e cria. Levanta-te e dá o primeiro passo. O teu destino só tu que determinas. Nós não devemos esquecer de onde viemos, mas não queremos voltar onde viemos, por uma simples razão. Porque Deus nos deu outras oportunidades e outros saltos. A nossa essência não muda porque atingimos um patamar. Estamos aqui com uma menina, com uma mulher, com uma mãe de Catandica. Ela está a prosperar, está a crescer. Mas Catandica está lá na sua essência, não porque ela quer voltar ao modus operandi de vida de Catandica. É um orgulho enorme ter-te aqui, é um orgulho enorme ter partilhado com o Macagui a sua história. Muito obrigada. É muita pena que hoje está calor aqui. E temos que ligar. E temos que ligar o ar-condicionado para não fazer barulho nos microfones. É isso. E eu preferia ficar mais 2 horas. Então vou chamar esse podcast a primeira parte. Um grande abraço, até o próximo podcast.